Em 1517, um monge alemão pregou 95 teses contra a Igreja, e em poucas semanas a Europa inteira já sabia. Mas o verdadeiro estupim não foi o martelo na porta, foi uma máquina inventada 60 anos antes, numa oficina escondida em Mainz. Nesta reportagem, vamos mostrar como a prensa de Gutenberg criou a rede que permitiu a revolta de Lutero se espalhar antes que Roma pudesse reagir. E vamos revelar uma verdade que os historiadores só descobriram décadas depois. A história começa em Mainz, cidade às margens do Reno, no início do século XV. Johannes Gutenberg nasceu ali por volta de 1400, filho de uma família ligada ao ofício de ourives, habilidade que mais tarde seria decisiva. Ele passou anos experimentando ligas metálicas e mecanismos de prensa, longe dos olhos do público, buscando um método capaz de reproduzir textos sem a lentidão da cópia manual dos monges copistas. Por volta de 1440, Gutenberg reuniu as peças de um sistema revolucionário, tipos móveis de metal, uma liga durável de chumbo, estanho e antimônio, tinta oleosa e uma prensa adaptada dos lagares de vinho da região. Cada letra podia ser fundida em série, organizada, impressa e reaproveitada, algo que nenhum copista manual conseguiria igualar em velocidade. Essa combinação técnica, simples em aparência, é hoje considerada por historiadores da tecnologia um dos pontos de virada da história humana. Sabemos dos detalhes financeiros graças a um documento raro, o registro do processo judicial de 1455, movido pelo banqueiro Johann Fust contra Gutenberg, cobrando o empréstimo que financiara a oficina. Esse documento, conhecido como Instrumento de Asperger, é uma das poucas fontes diretas da época e mostra que Peter Soffofer, ex-copista e futuro genro de Fust, participava ativamente do projeto. Sem esse processo, muito do que sabemos sobre a oficina de Gutenberg seria pura especulação. O resultado mais famoso dessa oficina foi a Bíblia de 42 linhas, impressa entre 1454 e 1455, a primeira grande obra ocidental produzida com tipos móveis em escala. Estima-se que cerca de 180 exemplares tenham sido feitos, em papel e em pergaminho. Hoje sobrevivem cerca de 49 cópias completas ou parciais, guardadas em bibliotecas como a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, a Biblioteca Britânica e a Biblioteca Nacional da França. Cada página remanescente é hoje tratada como relíquia. Uma das primeiras provas de que essa tecnologia impressionou contemporâneos vem de uma carta de 1455, escrita por Enéas Silvio Piccolomini, que mais tarde se tornaria o Papa Pio II. Ele descreveu ter visto, na feira de Frankfurt, cadernos da nova Bíblia impressa, tão nítidos que dispensavam óculos para leitura. Esse relato é considerado por historiadores o primeiro testemunho ocular conhecido sobre a invenção de Gutenberg, escrito antes mesmo de o nome do inventor circular amplamente pela Europa. Nas décadas seguintes, oficiais que haviam trabalhado com Gutenberg ou aprendido sua técnica se espalharam pela Europa. Estima-se que, já na década de 1480, existiam prensas ativas em mais de 100 cidades, de Colônia a Veneza, de Paris a Cracóvia. Esse crescimento criou algo inédito, uma rede de oficinas capazes de reproduzir qualquer texto, em qualquer idioma, e distribuí-lo em questão de dias, a infraestrutura que, décadas depois, Martinho Lutero encontraria pronta para usar. Avancemos para 31 de outubro de 1517, na pequena cidade universitária de Wittenberg, na Saxonia. Martinho Lutero, monge agostiniano e professor de teologia, redigiu em latim 95 proposições contestando a venda de indulgências, pagamentos que prometiam reduzir o tempo da alma no purgatório. O texto, batizado de Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum, foi enviado ao arcebispo Alberto de Mainz e, segundo a tradição, também afixado na porta da Igreja do Castelo. A Igreja do Castelo de Wittenberg funcionava, na época, como um mural acadêmico. Era ali que a universidade afixava editais e convocava debates. Nada nas 95 teses, em si, pedia uma revolução, era um convite formal a uma disputa teológica entre professores. Mas o conteúdo tocava em um ponto sensível, as finanças da Igreja, o financiamento da Basílica de São Pedro em Roma e a autoridade papal sobre o perdão dos pecados. O texto de Lutero era acadêmico e em latim, restrito a poucos letrados, mas a rede de impressão criada desde Gutenberg fez o resto.
Em poucas semanas, tipógrafos em Leipzig, Nuremberg e Basileia reimprimiram as teses, e tradutores as verteram para o alemão. Estima-se que, em cerca de 2 semanas, cópias já circulavam por boa parte da Alemanha, e em poucos meses alcançavam outras regiões da Europa, uma velocidade impossível sem as prensas herdadas de Mainz. Nomes de tipógrafos que hoje quase ninguém lembra tiveram papel decisivo nesse processo: Hieronymus Outzel, em Nuremberg, e Johann Hallgronenberg, o impressor da própria Wittenberg, colocaram as palavras de Lutero em circulação impressa. Foi esse mesmo Hallgronenberg quem, nos anos seguintes, imprimiria panfletos que fariam de Lutero um dos autores mais publicados da Europa, um fenômeno de mídia que só a prensa de tipos móveis tornava possível. E aqui chegamos a uma fonte curiosa. A afirmação de que Lutero pregou as teses na porta da igreja não vem do próprio Lutero, mas de Philipp Melanchthon, seu colega e amigo, que só registrou a cena por escrito em 1546, no prefácio de uma edição póstuma das obras de Lutero, e possivelmente sem ter presenciado o evento, já que só chegou a Wittenberg em 1518. Desde 1961, o historiador católico Erwin Iserlohn reacendeu o debate ao apontar que nenhum documento contemporâneo a 1517 menciona o martelo e a porta, nem cartas de Lutero, nem registros da universidade, nem relatos de adversários. A cena mais icônica da reforma pode ter sido, na verdade, uma reconstrução criada quase 30 anos depois dos fatos, quando o próprio movimento já precisava de uma origem simbólica e memorável. Documentado ou não o gesto da porta, o fato central é incontestável. Em outubro de 1517, uma carta enviada por um professor de província, sem intenção de romper com Roma, foi capturada pela mesma tecnologia que décadas antes multiplicara Bíblias em Mainz. A prensa não escolhia lados, reproduzia o que lhe era entregue, fosse um texto litúrgico ou uma crítica ousada às indulgências. É aqui que a reportagem revela o que poucos livros escolares explicam: a reforma não começou com Lutero, e sim com Gutenberg. Antes de 1450, dezenas de frades contestaram a igreja e foram esquecidos, silenciados por bispos locais antes que a notícia saísse da própria cidade. As 95 teses só viraram um movimento continental porque, 60 anos antes, um ourives endividado de Mainz havia construído a máquina que tornava qualquer ideia, boa ou perigosa, impossível de abafar. Gutenberg morreu em 1468, praticamente falido, sem saber que sua prensa ainda incendiaria a Europa meio século depois. Lutero morreu em 1546, autor de centenas de textos impressos, mudando para sempre a relação entre fé, poder e informação. A lição que fica é simples: toda tecnologia que barateia a cópia de uma ideia também barateia a possibilidade de rebelião. Se esta história te fez pensar diferente sobre o poder da informação, inscreva-se no canal Civilização e acompanhe a próxima reportagem.